Fala turminha, beleza? Gilson BR na área, começando mais um vídeo. O palco do momento aqui é a rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo. Certo, turma? E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho aqui, vou fazer uma análise, né, sobre vender uma casa para comprar um caminhão. Eu já recebi algumas perguntas desse tipo assim, e alguns inscritos aí com essa intenção. Será que compensa? Será que é um bom negócio? Será que é um negócio arriscado? Vamos tentar desvendar isso aí, turma? Então, turminha, um imóvel, uma casa, sempre foi sinônimo, né, de bom investimento já há muito tempo, né? Então, as pessoas, os antigos, né, as gerações passadas, né, quando se falava em investimento, a primeira coisa que vinha é comprar terra ou comprar casa, fazer renda, comprar casa para alugar, viver do aluguel dessas casas. Então muita gente investia e muita gente investiu dessa forma, muita gente viveu muito bem dessa forma também durante muito tempo, né? Primeiramente, turma, se você tem uma casa só e vive nessa casa, eu não sei qual que é o seu estilo de vida, né? Se você é uma pessoa desapegada no mundo, né? Você não liga de mudar, de estar numa casa num ano, no outro ano mudar para outra casa. De repente tem pessoas nesse perfil aí. Só que muita gente, né? Muitas pessoas no Brasil, acho que assim, tá mudando isso, mas a cultura do brasileiro ainda é comprar uma casa e se fixar ali naquele endereço, né? Passar anos e anos e anos naquele mesmo endereço. Então muita gente compra casa e morre naquela casa, né? Minha mãe fez isso. Eu nasci no bairro que eu moro hoje, eu tenho 34 anos. Então eu moro lá até hoje, eu não moro mais na casa que eu nasci, mas eu moro do lado, na casa vizinha. Então eu tô lá até hoje. E muitas pessoas vivem dessa forma, compra a sua casa e fica ali por muito tempo, certo? Então assim, se você é desse tipo de pessoa, que tem uma casa, que mora nessa casa, talvez eu não, dependendo do seu perfil, eu não aconselharia vender essa única casa que você tem, e de repente morar de aluguel e investir esse dinheiro todo no caminhão. Por quê, turma? O negócio caminhão é um negócio de alto risco, é alto risco mesmo. Ah, Gilson, mas risco de quê? Todos os riscos a gente está correndo aqui na estrada, turma. Não tem jeito. Primeiramente que o seu dinheiro, o seu investimento está em movimento, está rodando. Estou fazendo isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 300 mil reais rodando nessa rodovia. Se eu tivesse 300 mil reais investido em uma casa, ele ia estar lá parado, ele ia estar lá valorizando conforme o tempo, valoriza, né? A casa está lá, mas está valorizando. E assim, desde que essa casa não esteja num local de risco de acidentes, fenômenos de natureza, né? Então esse negócio se torna seguro, porque a não ser que aconteça uma tragédia muito grande, sua casa não vai desabar, sua casa não vai sair dali, ninguém vai roubar a sua casa, a não ser que seja uma tragédia de grande magnitude, né? De repente não sei, de repente onde você mora entra um caminhão na sua casa e derruba tudo. Mas a possibilidades, as chances de acontecer isso é muito pequena. Frente ao risco, comparado ao risco de o seu dinheiro estar aqui na rodovia, estar rodando. Para mim bater aqui é muito mais fácil do que um caminhão entrar na minha casa, entenderam? Essa era a comparação que eu queria fazer. Risco de roubo, risco de acidente, que eu acabei de falar, risco da depreciação, turma. Um imóvel, com o passar do tempo, ele tende a valorizar. Às vezes mais, às vezes menos, mas raramente um imóvel perde valor no decorrer do tempo, né? Já o caminhão é o contrário. Se eu investir 300 mil, se eu vendi a minha casa
200, 300 mil e comprei um caminhão, um conjunto, montei um conjunto, ou comprei um caminhão, ou um truque, ou qualquer tipo de caminhão que seja, daqui 5 anos, se a minha casa estivesse lá, sem eu vender ela valeria, se ela valorizasse pouco, valeria 310, 315 mil. Já o caminhão, daqui 5 anos, de 300 mil, ele vai estar valendo 250, 260, 280, eu não sei, depende aí do que hoje em dia tá uma loucura, né, esse mercado aí de comércio de caminhões, né, não tem como a gente prever mais como vai estar os preços dos caminhões mais para frente, mas historicamente no caminhão a tendência é desvalorizar, certo? E se você vender a sua única casa para comprar um caminhão, você vai ter que pagar aluguel. Você vai ter um custo fixo ali mensal. Mesmo que você consiga vender essa casa e comprar um caminhão à vista, você vai ter aquela parcela do aluguel ali todo mês, obrigatório. Tá certo que dependendo da região que você vai morar, o preço do aluguel não se compara a uma parcela do caminhão, mas o preço do aluguel vai ser uma conta fixa por tempo indeterminado. Até você comprar outra casa, conseguir comprar outra casa, você vai ter que pagar aluguel. Então você vai ter que arcar com aquelas contas, certo? Isso aí você tem que também planejar direitinho na hora de fazer uma transição desse tipo de... na hora de fazer uma transição desses negócios, de uma casa para um caminhão. Outro risco de você ir morar de aluguel é a instabilidade do imóvel, certo? De repente você aluga uma casa. Eu já pensei em fazer isso, alugar a casa que eu moro e alugar uma casa em outro bairro, um bairro melhor, um bairro mais tranquilo, e o aluguel da minha casa pagar o aluguel da casa que eu vou morar. Mas aí eu botei na ponta do lápis e eu comecei a pensar nesse risco da instabilidade. A casa não é sua, certo? Aí você se apega no local que você passa a morar, né? Se apega no bairro, os seus filhos, sua família, se apega no bairro também. Você cria um vínculo, escolas, amigos, vizinhos. Você tem toda aquela familiaridade ali, né? E de repente ali o dono da casa resolve pedir a casa para você. A casa não é sua. Tá certo que a gente tem um contrato ali, mas o contrato vai vencer. E aí? Você é obrigado a deixar a casa. De repente uma casa que você criou um vínculo, um local que você criou um vínculo. Eu sou muito de criar raízes no local, né? Tanto que eu já falei que eu moro há 30 anos, 34 anos na mesma rua, no mesmo endereço, né? Então, para mim não foi viável, eu desisti dessa ideia por causa disso, desse risco. E tem realmente esse risco, o risco da instabilidade. Então assim, turma, na minha opinião, né, particularmente aqui, minha opinião, Gilson BR, eu acho que não compensa eu ter uma casa e vender essa casa para comprar o caminhão. Fora que tem todos os outros riscos do transporte aqui, do dia a dia, que eu já falei eu já fiz vários vídeos falando e tem as dificuldades de repente você não arrumar carga, você não ter serviço, você não arrumar um serviço legal, você não fazer um faturamento legal, ou de repente aí o caminhão dá uma manutenção mais cara, você acaba assim apertando nas contas. Tem todos esses riscos aí que envolve ter um caminhão, que vocês já conhecem, eu já falei muito em vídeo sobre isso, e também é preciso levar em consideração na hora de fazer um negócio desse, certo? Mas aí você vai falar, Gilson, agora eu tenho 2, 3 casas, eu posso vender uma e comprar um caminhão e pôr para trabalhar? Sim, pode, turma. Você vai estar diversificando o seu investimento, mas também você tem que ter em consciência, tem que ter na mente e no planejamento também de fazer essa troca de investimentos, os riscos de cada um. Os riscos do caminhão, que eu já falei, já tem vídeo falando aí caminhão como investimento, como é que funciona. Você tem que ter
na consciência esses riscos e também ponderar, colocar na balança o risco do seu imóvel, do seu investimento imóvel. Qual que é o risco que tem ali, qual que é o risco que tem no caminhão e pôr na balança se compensa assumir esse risco e se o retorno do investimento, o dinheiro que vai retornar do que você investiu, vai compensar correr esse risco, certo? De repente eu tenho uma casa ali de aluguel e tenho 3 casas dentro de um imóvel só ali alugado e eu faço uma renda de, vou chutar aqui, de uns 3 mil reais. Aqui em São Paulo é fácil ter 3 casas e numa só e fazer uma renda de 3 mil reais de aluguel. Tem alguns bairros aqui de São Paulo que você consegue fazer isso, certo? Só vou dar esse exemplo aí. De repente essa casa minha ela vale ali 300 mil reais, certo? Ela está retornando ali 1% do que eu investi, né? Do valor investido, 3 mil reais é 1%. Porém, qual que é os riscos que você corre ali? Do inquilino dar um calote, ou de acontecer uma tragédia muito grande, que é aquele exemplo que eu dei lá, de acabar com o seu imóvel, certo? Aí, você coloca aqui esses 300 mil reais dessa casa investido num caminhão, num conjunto igual esse meu aqui. Eu estou usando 300 mil porque é um número fácil aqui, é um número real aqui, que é a média de valor, né, de um conjunto desse igual ao meu. Por isso que eu estou usando esse exemplo. 300 mil reais investido em um caminhão. Aí você tem que calcular se você vai colocar motorista, para onde esse caminhão vai rodar, ou é você que vai trabalhar com esse caminhão. Mas mesmo sendo você trabalhando com esse caminhão, você tem que ali considerar um salário para você, porque você está trabalhando, você não vai ficar à toa em casa e o caminhão retornando o investimento, igual seria na casa ali, porque na casa você vai lá, na casa alugada, você vai lá quando você tem algum problema na casa, quando precisa fazer alguma reforma, às vezes nem para ir receber o aluguel você não vai, porque hoje em dia tem muitas transações digitais, tem imobiliárias que fazem isso, então às vezes você nem precisa ir lá na casa. Então você pode fazer outra coisa, você pode trabalhar em outra coisa e receber aquele aluguel numa forma de renda passiva. No caminhão você tem que ponderar isso também. Se você for colocar o motorista, você tem que considerar salário de motorista, aí você tem que considerar manutenção do caminhão, serviço, para onde o caminhão vai trabalhar, o que ele vai fazer, que tipo de carga vai carregar, a região que ele vai trabalhar, e caso você vá trabalhar, o caminhão já não é mais uma renda passiva, né? É um ativo, você está ali trabalhando nele, você está gerando renda com a sua mão de obra, então você tem que considerar um salário para você também, pelo seu tempo disponibilizado ali no caminhão, entendeu? Feito isso, turma, feito esses cálculos todos ali, ó, colocou na balança, em valores, o caminhão ele vai te dar um pouquinho mais de retorno de investimento. Isso aí, dependendo do serviço, do tipo de caminhão, de tudo isso aí que eu falei, ele vai te dar um pouquinho mais de retorno de valores de investimento, sim. Os 300 mil investido ali, se o caminhão for pago à vista, de repente ele vai te sobrar ali uns 10, 12 mil, porém tem os custos variáveis do caminhão, que é manutenção e desgaste, que isso aí não tem como prever todo mês o que você está fazendo, né? O caminhão ele não quebra a mesma peça todo mês, então você tem que ponderar isso, tem que considerar isso. Mas mesmo assim ele vai te sobrar uma renda ali um pouquinho maior do que o valor investido ali, o retorno do investimento da casa, beleza? Porém, você tem que considerar se o risco desses 300 mil está rodando aqui, ó, está na rodovia, um dia ele está em São Paulo, no outro dia ele está em Minas, no outro dia está no Rio, no outro dia está no Nordeste, no outro dia está no Centro-Oeste, no outro dia está no Sul. Cada dia, cada semana, cada mês, os seus 300 mil vai estar em algum lugar desse Brasil. Então isso gera um risco muito grande. Você tem que considerar se esse risco vale o retorno do investimento que você fez. Se o que está sobrando do caminhão
vai valer a pena de retorno, vai valer a pena comparado ao risco que esse dinheiro está correndo na rua. Deu para entender? Também feito essa avaliação, turma, eu não vou assim falar, é bom, não é, vai no caminhão, vai na casa, por quê? Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um perfil, um estilo de vida, uma renda, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de gastar dinheiro, uma forma de consumir. Então não cabe a mim falar se isso é um bom negócio ou não, só cabe eu colocar aqui os dois pesos aqui para vocês colocarem na balança e ver o que cabe à realidade de cada um, entenderam? Para ver qual negócio aí vai ser mais vantajoso de acordo com a sua realidade. Aí você vai me falar, Gilson, mas você investiu em outro caminhão, por que você não comprou uma casa para investir, diversificar aí o seu investimento e ter uma renda passiva tranquila, sem alto risco, né, de o meu dinheiro tá aí circulando pela estrada? Aí eu vou falar para vocês, a minha estratégia, turma, é o seguinte, como eu não tinha 200 mil para comprar um caminhão à vista, o dinheiro que eu tinha disponível para esse investimento era em torno ali de 50 mil reais. Com 50 mil reais eu não consigo comprar uma casa, certo? Então o que eu fiz? Eu investi esses 50 mil num investimento que vai se pagar, apesar do risco, né? Apesar dele estar correndo risco. Eu já falei, né, também em vídeo, a questão de eu ter comprado esse caminhão, e o motivo de eu ter comprado ele é que ele trabalha mais perto de mim. Então esse risco desse meu investimento, ele é diminuído sim, ele é menor do que o meu caminhão está viajando aí no Brasil afora, apesar de ter risco, ele tem um risco menor. E aí, esses 50 mil que eu investi, ele vai se pagar, certo? Ele vai virar 250 mil daqui a uns 3 anos, e além dele ter virado esses 250 mil, ele está me retornando uma parte do que eu investi já. Nesse processo dele estar se pagando, ainda sobra um pouquinho, é o retorno do investimento que eu fiz. Então daqui 3 anos, esses 50 mil que eu investi, ele já entrou de volta na minha conta e ele já se pagou. Então eu vou ter os 50 mil de volta na minha conta, e o patrimônio, né, o veículo, que vale ali 200, 210, 220, não sei, né, como é que vai estar o valor. Então assim, depois que eu quitar ele, aí sim eu posso escolher continuar assumindo esse risco de ter o caminhão na rua rodando, ou eu posso vender e sim pegar esse valor, esse montante cheio, e fazer um outro investimento aí de menor risco. Mas isso aí é coisa lá para frente, aí é coisa de planejar melhor aí as rendas passivas, fazer a administração dos bens. Tem todo um processo aí, um planejamento mais para frente nisso aí. Beleza, galera? Eu acho que é isso aí. Espero ter esclarecido aí esse tema, né? Espero não ter deixado nenhuma dúvida. Mas se eu deixei alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, comenta aí. Se eu deixei passar alguma informação também, deixa nos comentários aí. Ajuda a complementar as informações desse vídeo, né? Deixa a sua opinião também aí, é muito importante. O likezinho de sempre aí ajuda o canal Gilson BR a crescer mais um pouco. E a sua inscrição, se você não é inscrito, se inscreve aí. Fechou? Vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e tudo de bom!